A guerra pela sua alma não se trava apenas nos céus espirituais, nem se limita aos sussurros de tentação que rondam sua mente. Essa batalha está muito mais próxima do que você imagina. Ela está no seu prato, na sua cozinha, em cada garfada que você decide levar à boca. Cada dia, enquanto você planeja suas refeições, escolhe o que comprar no supermercado e se senta para comer, você está participando de um campo de batalha espiritual em que suas escolhas revelam a quem você está ouvindo. A Deus, que chama você para a santidade, ou ao inimigo, que procura explorar sua fraqueza. Desde o início da história humana, Satanás tem usado a comida como instrumento para semear engano. No jardim do Éden, o tentador não escolheu uma arma violenta nem uma acusação direta. Ele escolheu um fruto. Gênesis 3:6 descreve como Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Ele apresentou algo aparentemente inocente e atraente para semear desobediência. E através desse ato, toda a humanidade caiu em pecado. Esse primeiro episódio nos mostra que até as coisas mais simples, como um alimento, podem se tornar canais para um conflito eterno. E hoje não é diferente. O inimigo continua usando a mesa como palco para tentar desviar nossos corações. A cultura moderna está saturada de opções rápidas, aditivas e processadas, vendidas como soluções para o cansaço ou para o estresse, mas que na realidade nos afastam da saúde e do propósito divino. O que você consome influencia sua energia física, sua clareza mental e sua sensibilidade espiritual. Comer não é simplesmente um ato de sobrevivência, é um ato espiritual. O próprio Jesus experimentou essa batalha. Depois de jejuar 40 dias no deserto, Satanás o tentou dizendo: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mateus 4:3. Jesus, fisicamente enfraquecido, respondeu com a verdade: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. Essa resposta revela um princípio eterno. O alimento físico nunca deve substituir nossa dependência espiritual. O inimigo quer que coloquemos nossa esperança em coisas temporais. Mas Cristo nos lembra que nossa verdadeira força vem de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte em Filipenses 3:19 sobre aqueles cujo Deus é o ventre. Essa advertência não fala apenas da gula, mas de uma atitude do coração. Quando permitimos que nossos desejos físicos governem nossas decisões, nossa vida espiritual é afetada. Comer sem discernimento pode parecer inofensivo, mas pode se tornar uma porta aberta para a distração e o entorpecimento espiritual. Imagine seu corpo como o templo do Espírito Santo, tal como ensina 1 Coríntios 6:19-20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Se realmente acreditamos que nosso corpo é morada de Deus, então aquilo que colocamos nele importa profundamente. O mundo moderno raramente reflete sobre essa dimensão espiritual da alimentação. Somos ensinados que comer é simplesmente satisfazer um apetite, mas a Bíblia ensina que cada refeição pode ser uma oportunidade para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31. Isso significa que o ato de preparar, escolher e consumir alimentos pode ser uma forma de adoração. Comer com gratidão e discernimento é uma declaração de que confiamos na provisão de Deus e não nas estratégias deste mundo caído. Pense em quantas vezes recorremos à comida como fuga emocional. Depois de um dia difícil, buscamos consolo em doces, salgadinhos ou bebidas açucaradas. Não há nada de errado em desfrutar de uma boa refeição, mas quando nosso coração começa a depender disso para encontrar paz, entramos em território perigoso. O que deveria ser combustível para o corpo se transforma em muleta emocional
e o inimigo se aproveita dessa fraqueza. A Bíblia nos ensina que Deus sempre quis que a comida fosse uma ferramenta de comunhão. No Êxodo, quando o maná desceu do céu, o povo de Israel experimentou não apenas provisão física, mas também uma lição espiritual. A cada dia, dependiam do Criador para serem sustentados. Cada porção de maná era um lembrete da fidelidade de Deus. Hoje, Satanás distorce esse desígnio, enchendo as prateleiras com produtos ultraprocessados que parecem satisfazer, mas que na verdade drenam nossas forças e obscurecem nossa mente. Esse conflito transcende a saúde física. Satanás não está interessado no seu peso ou na sua dieta por razões superficiais. O verdadeiro objetivo dele é atacar sua capacidade de discernir a voz de Deus, sua disposição para servir e sua energia para cumprir seu propósito. Quando seu corpo está esgotado e sua mente está confusa, torna-se mais difícil orar, mais difícil estudar a palavra e mais fácil cair em hábitos destrutivos. Por isso precisamos recuperar uma visão bíblica sobre a comida. Comer não é algo neutro. Cada escolha pode aproximar você da presença de Deus ou afastá-lo. Ao decidir conscientemente se alimentar de modo que honre ao Senhor, você não apenas cuida da sua saúde física, mas também fortalece seu espírito. Isso não é um convite ao legalismo, mas à liberdade. Liberdade de correntes invisíveis que o prendem ao conforto temporário. Liberdade para viver com clareza, energia e paz. A primeira vitória nessa batalha é abrir os olhos, reconhecer que aquilo que parece cotidiano é, na verdade, uma estratégia espiritual. Cada prato pode ser um altar, um lugar em que você escolhe honrar a Deus ou ceder terreno ao inimigo. E quando você escolhe o Senhor, até as refeições mais simples se transformam em atos de adoração. Comer com gratidão, moderação e discernimento é uma forma de proclamar que Jesus Cristo é Senhor de toda a sua vida, até dos seus hábitos mais básicos. O inimigo da sua alma nem sempre ataca com violência evidente ou tentações escandalosas. A estratégia preferida dele é a sutileza. Semear pequenos hábitos, normalizar pequenos compromissos e convencer você de que as coisas não são tão graves. Na cultura atual, essa sutileza se manifesta no que comemos e em como vivemos. A maioria das pessoas já não vê a alimentação como algo espiritual, enxergam apenas como uma necessidade fisiológica ou uma fonte de prazer momentâneo. Mas o inimigo se aproveita dessa indiferença para enfraquecer pouco a pouco o corpo e o espírito. Vivemos em uma era em que tudo é rápido, fast food, entregas imediatas, snacks ultraprocessados ao alcance da mão. O mundo moderno nos bombardeia com opções convenientes, baratas e viciantes. Não é coincidência. Essas opções não apenas afetam sua saúde física, mas também sua mente. Estudos científicos já demonstraram que o consumo excessivo de alimentos processados e açucarados afeta diretamente o cérebro, aumentando a ansiedade, o estresse e até a depressão. Quando sua mente está saturada e seu corpo está esgotado, você se torna mais vulnerável à distração espiritual. O inimigo sabe que se conseguir fazer você ignorar sua saúde, ele desviará sua atenção das prioridades eternas. É por isso que sua estratégia nem sempre é tentá-lo com pecados óbvios. Muitas vezes é simplesmente mantê-lo cansado, irritado e preso em ciclos de consumo. Essa é uma das armadilhas mais eficazes. Ele não precisa que você caia em pecado aberto. Basta que viva ocupado demais ou esgotado demais para orar, jejuar ou buscar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Esse chamado à sobriedade não se refere apenas a evitar álcool ou drogas, mas também a tudo o que embota nossos sentidos, incluindo os alimentos que consumimos. Satanás não precisa de uma porta escancarada para entrar. Uma pequena brecha em nossa disciplina já é suficiente. Cada vez que escolhemos conforto em vez de obediência, fortalecemos essas rachaduras. Hoje,
A indústria alimentícia movimenta bilhões de dólares e literalmente se alimenta do nosso desejo de gratificação instantânea. As corporações projetam alimentos especificamente para gerar dependência, manipulando os níveis de açúcar, gordura e sal para influenciar as respostas químicas do cérebro. O inimigo se aproveita desse sistema para prender você em um ciclo de dependência física e emocional. Enquanto você acredita que está escolhendo livremente, na verdade está sendo manipulado por forças invisíveis que desejam sua fraqueza. Mas essa não é uma mensagem de desespero. É um alerta e um convite para despertar. O povo de Deus sempre foi chamado a viver de forma diferente. Em Deuteronômio 14:2, o Senhor disse: "Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos que há sobre a face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal." Isso significa que até mesmo nos seus hábitos alimentares, você pode refletir sua identidade como filho de Deus. O que o mundo normaliza, nós avaliamos à luz da palavra. Pense em como Satanás tentou Jesus. Ele não lhe ofereceu um banquete nem um pecado escandaloso, mas algo básico: pão. Sabia que a fome era uma fraqueza física e buscou explorá-la. A lição é clara: o inimigo atacará nas áreas onde suas necessidades parecem legítimas, mas o objetivo dele é desviar sua confiança de Deus. Em vez de buscar o Senhor para preencher seus vazios, você será tentado a buscar soluções rápidas: comida, entretenimento, distrações. Assim, a batalha espiritual não se trava apenas em sua mente, mas também em sua rotina diária. Além disso, vivemos em uma sociedade que glorifica o excesso. As redes sociais estão cheias de imagens de banquetes, receitas decadentes e desafios de comida extrema. O marketing nos vende a ideia de que merecemos nos dar um agrado, que a comida é uma via de escape para a pressão diária. Não há nada de errado em desfrutar de uma boa refeição, mas quando o prazer substitui o propósito, entramos em território perigoso. Comer deixa de ser um ato de gratidão a Deus e se torna uma forma de adoração ao eu. Psicologicamente, muitos usam a comida como anestesia emocional. Depois de um dia estressante, buscamos alimentos que nos deem uma sensação de consolo momentâneo. O problema é que esse consolo é temporário e nos deixa mais vazios do que antes. Esse padrão é espiritual. O inimigo sempre oferece substitutos baratos para aquilo que só Deus pode dar. Assim como Eva foi enganada por um fruto que parecia bom e agradável, nós também somos seduzidos por soluções rápidas que prometem alívio, mas que semeiam dependência. Entretanto, a palavra de Deus oferece esperança. Romanos 12:2 diz: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso inclui renovar nossa mente sobre como enxergamos a comida, nossa saúde e nossa disciplina espiritual. Não somos escravos das estratégias de marketing nem dos caprichos da carne. Somos filhos de um rei que nos dá poder para viver em liberdade. Essa perspectiva é vital. O que você escolhe comer também é um ato de guerra espiritual. Não é apenas uma decisão física ou cultural, mas uma escolha que revela quem governa seu coração. É uma oportunidade para honrar a Deus e rejeitar a influência do inimigo. Cada escolha consciente diante da mesa, cada decisão de colocar no prato algo que fortalece o corpo e eleva o espírito, é mais do que uma questão de saúde, é uma declaração de independência contra um sistema arquitetado para escravizar. Cada vez que você diz não à tentação de comer impulsivamente, sem discernimento e apenas por prazer momentâneo, você reafirma sua identidade como templo vivo do Espírito Santo, lugar santo onde o Criador decidiu habitar. Essa batalha silenciosa que acontece na cozinha, no supermercado, no restaurante, é mais espiritual do que imaginamos. O plano de Satanás raramente é óbvio.
Ele se move de forma progressiva, estratégica e quase invisível. O objetivo dele não é simplesmente que você faça escolhas ruins à mesa, mas que sua vida inteira se torne frágil, enfraquecida, sem foco e desconectada do céu. O inimigo não se satisfaz apenas em influenciar hábitos alimentares. O que ele realmente deseja é criar um estilo de vida no qual você esteja sempre cansado, sem energia para orar, sem clareza para meditar na palavra e sem disposição para servir. No entanto, quando reconhecemos essa estratégia oculta, podemos começar a combater-la de forma consciente, lembrando que até mesmo o ato de comer pode se tornar um ato de guerra espiritual e de adoração. Este é o chamado de Deus: abrir os olhos, recuperar o discernimento e decidir que até mesmo naquilo que comemos, vamos glorificar o nosso Criador. Desde o início da história humana na criação, Deus desenhou os alimentos como um presente perfeito, um ato de amor paternal. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham acesso a frutos frescos, ervas, sementes e tudo o que era necessário para viver em plenitude, sem doenças, sem dependências, sem toxinas. Gênesis 1:29 declara: Eis que vos tenho dado toda planta que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. O que Deus criou era puro, completo, nutritivo e suficiente. Porém, Satanás, que não pode criar nada, sempre procura corromper o que Deus fez perfeito. Aquilo que nasceu da perfeição divina foi deturpado pela astúcia do inimigo. Hoje, essa corrupção se reflete na avalanche de alimentos artificiais e ultraprocessados que preenchem as prateleiras dos supermercados, os cardápios das lanchonetes e os anúncios coloridos que prometem prazer imediato. Esses produtos não são apenas opções alimentícias inocentes. Eles fazem parte de uma estratégia global de distração e enfraquecimento. A indústria alimentícia transformou a refeição, que deveria ser um momento de comunhão e gratidão, em um negócio bilionário que valoriza mais o lucro do que a nutrição. Alimentos carregados de aditivos químicos, conservantes, corantes artificiais e açúcares em excesso substituíram a simplicidade dos dons de Deus. Eles oferecem sabor imediato, estimulam os sentidos, mas geram dependência, criam vícios e abrem portas para enfermidades crônicas. A longo prazo, sequestram a vitalidade, a clareza mental e até a estabilidade emocional. A Bíblia nos recorda em Levítico 11 e Deuteronômio 14 que as leis alimentares não eram fardos pesados ou restrições arbitrárias. Elas tinham um propósito duplo: proteger fisicamente o povo e separá-lo espiritualmente como santo diante de Deus. Eram instruções que preservavam tanto a saúde do corpo quanto a santidade da alma. No entanto, o mundo moderno normalizou ignorar esses princípios. Muitos crentes sequer refletem que o que comem pode afetar profundamente sua vida espiritual. Mas a verdade é clara: uma dieta baseada em alimentos artificiais pode reduzir a capacidade de discernir, de interceder com fervor e até de se manter firme na fé. Pense com seriedade. Quando o corpo está intoxicado de substâncias químicas e a energia se torna instável, as prioridades espirituais inevitavelmente sofrem. Fica mais difícil levantar cedo para buscar a presença de Deus quando você acorda exausto. Fica mais complicado meditar na palavra quando a mente está embotada pelo excesso de açúcar ou estimulantes artificiais. O inimigo não precisa lançar tentações escandalosas se já consegue manter os filhos de Deus fisicamente esgotados e espiritualmente distraídos. O Salmo 104:15 nos recorda que o Senhor nos deu vinho que alegra o coração, azeite que faz resplandecer o rosto e pão que fortalece o homem. O que Deus preparou tem como propósito dar força, alegria e clareza. Porém, o que vemos na indústria atual é apenas uma distorção, produtos que prometem prazer, mas roubam a saúde e minam a vitalidade. Cada vez que enchemos nosso corpo com essas imitações, permitimos que o inimigo conquiste terreno, enfraquecendo o templo do Espírito Santo.
A ciência contemporânea confirma essa verdade bíblica. Diversos estudos mostram que o consumo frequente de ultraprocessados está ligado a doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2 e até depressão. O cérebro, projetado por Deus para funcionar com nutrientes vivos, não pode prosperar quando abastecido apenas com compostos artificiais. O que ingerimos afeta diretamente nosso humor, nossa concentração e as escolhas que fazemos todos os dias. Isso não é apenas um problema físico, mas também profundamente espiritual. Quando o discernimento se embota, torna-se mais fácil ceder às tentações e mais difícil ouvir a voz suave do Espírito. Por isso, 1 Coríntios 10:31 nos exorta: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até mesmo a refeição, tão cotidiana e simples, pode glorificar ou desonrar ao Senhor. Comer conscientemente alimentos naturais é reconhecer o projeto perfeito de Deus e rejeitar as armadilhas do inimigo. Infelizmente, a maioria das pessoas vive escravizada por esse sistema alimentar. Muitos irmãos na fé lutam com cansaço crônico, ansiedade e falta de energia, sem perceber que a raiz desses males está em hábitos alimentares distorcidos. Não significa que cada alimento moderno seja pecado. Significa que devemos reconhecer a estratégia espiritual escondida por trás de uma cultura que valoriza a conveniência acima da obediência. Cada vez que escolhemos fast food carregado de aditivos em vez de alimentos que Deus fez nascer da terra, reforçamos uma cultura de atalhos e negligência espiritual. Mas há esperança. Deus não nos chama a viver culpados, mas a viver livres. Ele deseja que retomemos o controle das nossas escolhas alimentares para experimentar clareza e vigor. Romanos 8:6 afirma: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Isso não significa que uma refeição mal feita nos condene, mas revela que quando vivemos apenas para satisfazer impulsos físicos, perdemos a paz e o propósito. O contrário também é verdadeiro. Quando honramos a Deus, até mesmo nas refeições, experimentamos vida plena, paz interior e direção segura. Imagine como sua vida espiritual poderia mudar se você tratasse seu corpo verdadeiramente como templo santo. O que aconteceria se antes de comer você perguntasse: Senhor, isso te honra? Esse alimento me ajudará a te servir melhor? Essa mentalidade transforma a mesa em altar e a cozinha em lugar de adoração? Não se trata de perfeição nem de seguir regras rígidas, mas de cultivar um coração disposto a agradar a Deus em tudo. Talvez você nunca tenha pensado que um refrigerante, uma sobremesa artificial ou uma refeição apressada pudesse ser usado como instrumento do inimigo, mas agora tem diante de si a oportunidade de fazer escolhas que fortalecerão não apenas seu corpo, mas sua vida espiritual. Cada refeição pode se tornar uma arma em meio a uma guerra invisível. Comer o que glorifica a Deus é um ato de fé, uma declaração de obediência, uma recusa às correntes invisíveis impostas pelo mundo. Nunca esqueça, Satanás sempre usará imitações. Ele oferece produtos que parecem atraentes, mas não carregam vida. O Espírito Santo, no entanto, nos chama de volta ao essencial, ao puro, ao que dá vida verdadeira. Seu corpo é o templo de Deus. Trate-o como tal. Não permita que as armadilhas do inimigo roubem sua clareza, sua energia e sua paixão pelo Senhor. Hoje, você pode escolher liberdade em lugar de escravidão, saúde em vez de doença, obediência em vez de conveniência. Essa decisão marcará o início de uma transformação que afetará não apenas sua saúde física, mas também sua comunhão com o Altíssimo. Pois quando alinhamos nossos hábitos alimentares com o plano divino, abrimos a porta para uma vida repleta de força, discernimento e vitória. Vivemos em uma cultura que nos acostumou a soluções rápidas, café para despertar, energéticos para manter o ritmo,
refeições prontas para saciar a fome sem esforço. Essas práticas parecem práticas, mas nos aprisionam em um ciclo de energia falsa que destrói a saúde e embaça o discernimento espiritual. Esse ciclo não é apenas físico, é uma estratégia espiritual cuidadosamente construída para manter você fraco, disperso e espiritualmente adormecido. Quando o corpo está intoxicado e sobrecarregado de substâncias artificiais, torna-se quase impossível sustentar uma vida de oração profunda. Talvez você já tenha sentido isso. Tenta orar, mas o sono pesa. Abre a Bíblia, mas a mente se dispersa. Quer servir, mas não encontra forças. Essa luta não é coincidência, é o resultado de hábitos que o inimigo semeou pouco a pouco para manter-lo paralisado. Efésios 6:12 recorda que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades espirituais. O que parece apenas cansaço físico pode, na verdade, ser uma brecha espiritual aberta. O inimigo sabe que, quando estamos esgotados física e mentalmente, somos mais vulneráveis às más escolhas. Um espírito enfraquecido raramente cai de uma só vez. Ele vai se desgastando pouco a pouco. Uma mente nublada deixa de ouvir com clareza a voz de Deus. Nesse estado, o inimigo sussurra: pegue o que for rápido e fácil, só desta vez não tem problema. E assim, dia após dia, estabelece-se uma rotina de dependência em alimentos e bebidas que prometem energia, mas deixam apenas vazio. Deus, porém, não nos chamou para sermos escravos desse sistema. Ele nos chamou para sermos livres, fortes e cheios do seu Espírito. Isaías 40:31 nos assegura: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é poesia distante, é realidade espiritual palpável. Quando passamos a depender do Senhor em vez de soluções artificiais, experimentamos uma força que o mundo não pode oferecer. Imagine o impacto na sua vida se, em vez de buscar energia em atalhos, você buscasse em Deus e cuidasse do seu corpo conforme o desenho divino. Nutrição natural, descanso equilibrado e vida de oração disciplinada se tornam armas espirituais poderosas. O livro de Daniel nos dá um exemplo marcante. Daniel e seus amigos rejeitaram a comida contaminada do rei e escolheram uma dieta simples e pura. O resultado foi que se tornaram mais saudáveis e mais sábios do que todos os demais jovens do reino. Essa história ensina que obedecer a Deus, até no que comemos, abre portas para clareza mental e bênção espiritual. Pense na sua vida como um campo de batalha. Todos os dias, o inimigo tenta roubar sua energia, porque ele sabe, um crente cansado é um crente menos eficaz. Quando você está exausto, quando o corpo parece não ter forças, quando o coração se sente pesado, é muito mais difícil levantar-se cedo para orar, muito mais fácil ceder à tentação e muito mais comum justificar o pecado. A fadiga abre portas espirituais, porque um corpo cansado enfraquece a mente e uma mente enfraquecida afeta o espírito. Mas quando você começa a recuperar o controle da sua alimentação e, acima de tudo, a depender do Senhor para sustentar a sua vida, o seu espírito é fortalecido. Você reencontra a alegria que havia se apagado, a clareza que parecia distante e o poder que o inimigo não quer que você possua. Isso não significa viver em legalismo ou cair em medo religioso, não significa transformar a comida em uma nova forma de escravidão. Significa liberdade. Jesus mesmo declarou em João 10:10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Parte dessa vida abundante inclui viver com energia verdadeira, com propósito divino, não se arrastando todos os dias com uma mente cansada e um corpo frágil, mas caminhando em força renovada. A sua saúde é reflexo da sua obediência e também da sua adoração. Comer bem, descansar adequadamente e buscar ao Senhor não são coisas separadas da espiritualidade,
mas parte do ministério diário que cada crente exerce. Para quebrar o ciclo da energia falsa, é preciso uma mudança de mentalidade profunda. Não se trata de seguir dietas da moda, de contar obsessivamente calorias ou de viver debaixo de regras humanas, mas de reconhecer que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como nos lembra 1 Coríntios 6, significa perguntar diante de cada escolha: Senhor, isso te glorifica? Este alimento me ajudará a cumprir o propósito que o Senhor me deu ou me enfraquecerá? Cada decisão que você toma é uma declaração de guerra contra o inimigo que deseja ver você cansado, sem visão e sem ânimo espiritual. É também importante compreender que o jejum não é apenas uma prática religiosa antiga, mas uma arma poderosa para quebrar cadeias. O próprio Jesus afirmou que certos espíritos só saem com oração e jejum. Mateus 17, 21. O jejum não é apenas um processo físico de limpeza do corpo, mas é um alinhamento do espírito com a vontade de Deus. É um modo de declarar: Senhor, Tu és o meu sustento. Não dependo deste mundo para viver, dependo de Ti. Se você sente que o ciclo de cansaço, ansiedade e dependência de alimentos processados roubou as suas forças, o jejum pode ser a chave para recuperar a sua clareza espiritual, a sua autoridade e o seu foco no Senhor. E lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Deus não te aponta com condenação, Ele estende a mão para te levantar. Filipenses 4,13 nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. É com a ajuda do Espírito Santo que você pode aprender a escolher alimentos que trazem vida, a descansar de forma adequada e a encontrar na presença de Deus a energia que realmente precisa. Não se trata de força de vontade humana, mas de graça divina. Hoje o Senhor te convida a sair do ciclo da energia falsa. Ele te chama a abandonar a escravidão do açúcar, da cafeína em excesso, dos alimentos ultraprocessados e a abraçar a simplicidade, a saúde e a obediência. Essa transformação não acontece de uma noite para o dia, mas cada passo de fé é uma vitória. Cada vez que você escolhe algo que honra a Deus, você fecha uma porta ao inimigo. Este é o momento de recuperar a sua energia, não apenas física, mas espiritual. Não permita que a sua mesa seja o lugar onde Satanás rouba a sua força. Que ela seja o lugar onde você reconhece a bondade de Deus, agradece pela provisão e se enche da paz que vem do alto. Quando você aprende a honrar ao Senhor até mesmo naquilo que come, você bebe de uma fonte de energia que nunca se esgota. A presença viva de Deus. O açúcar, tão comum em nosso tempo, deixou de ser apenas um ingrediente para se tornar um verdadeiro ídolo moderno. Ele está presente em quase tudo: refrigerantes, molhos, pães, cereais, lanches e até mesmo em alimentos que julgamos saudáveis. Consumimos sem pensar. Mas por trás desse hábito, aparentemente inocente, existe uma estratégia espiritual. Satanás não precisa usar tentações escandalosas quando pode usar uma colher de açúcar para controlar suas emoções, sua energia e até a sua mente. O que parece um prazer pequeno pode se transformar em uma cadeia invisível que te afasta da presença de Deus. Quantas vezes você já sentiu necessidade de algo doce, não porque estivesse realmente com fome, mas porque buscava consolo? Esse impulso é um sinal de como o açúcar se tornou uma falsa solução emocional. Ele oferece um alívio rápido, uma descarga de dopamina que faz o cérebro sentir prazer por alguns instantes. Mas essa sensação desaparece tão rápido quanto veio, deixando no lugar o cansaço, a irritação e um desejo ainda maior de consumir mais. Esse ciclo não é fruto do acaso, ele é projetado. Tanto a indústria alimentícia quanto o inimigo espiritual sabem que uma mente viciada é uma mente mais fácil de controlar. A palavra nos alerta sobre isso. Provérbios 23:2 diz: se és homem dado ao apetite, põe uma faca à tua garganta.
É uma linguagem figurada, mas mostra a gravidade do perigo de deixar os desejos governarem a vida. Paulo também advertiu em Filipenses 3,19 sobre aqueles cujo Deus é o ventre. Quando nos rendemos ao açúcar sem controle, estamos entregando ao apetite um lugar que pertence apenas a Deus. A ciência confirma aquilo que a Bíblia já ensinava. O consumo excessivo de açúcar altera os níveis de serotonina e dopamina, neurotransmissores que regulam o humor, e está associado à ansiedade, depressão e fadiga crônica. Isso significa que o inimigo pode estar usando algo aparentemente simples para nos manter em uma montanha-russa emocional, minando nossa paz e tirando a clareza espiritual. Enquanto a mente fica nublada e o coração pesado, a sensibilidade à voz do Espírito diminui. Orar se torna mais difícil, ler a palavra exige mais esforço e tomar decisões espirituais passa a ser um fardo. O açúcar, portanto, não é apenas um problema físico, mas um substituto espiritual. Quantas vezes corremos para um doce, uma sobremesa ou uma bebida açucarada para aliviar o estresse, quando deveríamos correr para os braços do Pai Celestial? Isaías 55:2 confronta: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará na gordura. Esse versículo revela o engano. Buscamos satisfação naquilo que jamais poderá nos saciar, enquanto o verdadeiro alimento espiritual permanece intacto, disponível em Cristo. Reflita sobre a tentação de Eva no Éden. Satanás não lhe ofereceu veneno, mas algo aparentemente bom, agradável e desejável. Da mesma forma, o açúcar moderno é apresentado como recompensa, como algo inofensivo, mas o preço é alto: dependência, doenças, perda de energia e enfraquecimento espiritual. É um ídolo disfarçado de doçura. Muitas vezes justificamos dizendo: é só um docinho, não é grande coisa. Mas toda vez que buscamos consolo no açúcar em vez de buscar a Deus, estamos treinando o coração a depender do temporal. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o nosso coração encontra paz em algo que vem embrulhado em papel colorido, então ele está sendo condicionado a adorar o criado em vez do Criador. Mas a boa notícia é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Há esperança. Gálatas 5:22-23 nos lembra que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Isso significa que o Espírito Santo nos capacita a dizer não ao que nos destrói. A verdadeira liberdade não está em comer tudo o que queremos a qualquer hora, mas em ser guiados pelo Espírito para glorificar a Deus até no que consumimos. Romper com o açúcar não é fácil, mas é possível. Você pode começar com passos pequenos, reduzir o consumo aos poucos, ler rótulos com atenção, substituir doces processados por frutas naturais e, acima de tudo, convidar o Senhor a preencher os vazios emocionais que você vinha tentando preencher com açúcar. Filipenses 4:13 nos dá a certeza: tudo posso naquele que me fortalece. Você não precisa lutar essa batalha sozinho, porque o Senhor caminha contigo em cada passo dessa transformação. Veja o exemplo de Marta, uma mulher de fé. Ela vivia lutando contra cansaço e tristeza. Todas as tardes recorria a doces e café para continuar trabalhando. Sua vida espiritual se tornara fria, suas orações pareciam vazias. Um dia decidiu fazer um jejum parcial, não apenas para perder peso, mas para buscar ao Senhor. Durante esse tempo, renunciou ao açúcar processado e passou a ler a Bíblia sempre que sentia ansiedade. Depois de algumas semanas, não apenas perdeu peso, mas sua mente estava mais clara, seu ânimo renovado e suas orações cheias de vida. Marta entendeu que não era apenas uma luta de dieta, era uma guerra espiritual. Essa história reflete o que Deus quer fazer com você. Ele não deseja tirar os prazeres da sua vida, mas ensinar você a desfrutá-los em liberdade e sob sua direção. O açúcar não tem poder sobre você quando Cristo é a sua força.
Cada vez que você diz não a uma tentação, você não apenas fortalece o corpo, mas também o espírito. Lembre-se do alerta de 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Essa advertência inclui as tentações sutis, que não chegam em forma de ataques diretos, mas de pequenos prazeres que se transformam em correntes. A boa notícia é que Cristo já venceu. Você pode viver livre até das cadeias que parecem pequenas. Hoje o Senhor te convida a buscar consolo nele e não no falso consolo que o açúcar oferece. Ele deseja ser o seu refúgio no estresse, a sua paz na ansiedade, a sua alegria no cansaço. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Salmo 16:11. Essa é a verdadeira doçura que a alma precisa, não uma felicidade química, mas um gozo eterno. Escolha hoje romper o ciclo. Não é apenas uma decisão de saúde, é uma declaração espiritual. Cada vez que você renuncia ao que o inimigo usa para te aprisionar, você avança para a liberdade que Cristo comprou para você. Faça da sua mesa um altar de obediência, não um lugar de dependência. Deus tem um banquete muito melhor preparado. A sua presença, a sua palavra e o seu espírito que realmente satisfazem. O inimigo nem sempre vem com correntes visíveis. Muitas vezes se disfarça em hábitos aparentemente inofensivos. A adição à comida, e em especial ao açúcar, é um exemplo claro de como Satanás pode exercer domínio sem que percebamos. Cada vez que cedemos a impulsos sem discernimento, o espírito perde sensibilidade. Cada vez que comemos por ansiedade e não por necessidade, estamos treinando o coração a obedecer à carne em vez do espírito. E essa é a verdadeira batalha. Não se trata apenas de lutar contra uma substância, mas contra um padrão espiritual de escravidão. A Bíblia é clara quando afirma: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. O inimigo busca exatamente isso: dominar-nos por meio de pequenos hábitos, de escolhas aparentemente inofensivas que, com o tempo, moldam nossos desejos e enfraquecem nossa comunhão com Deus. Talvez você nunca usasse drogas ou cometesse pecados que o mundo chama de graves, mas se permite que o apetite dite suas decisões, já está cedendo o controle da sua vida. O que começa como um simples desejo pode transformar-se em uma corrente invisível que limita o seu potencial espiritual e o impede de avançar no propósito divino. Estudos científicos modernos revelam que o açúcar e muitos alimentos ultraprocessados ativam os mesmos centros de recompensa no cérebro que substâncias químicas viciantes. Essa realidade explica por que tantas pessoas experimentam ansiedade, irritabilidade ou até tristeza profunda quando tentam abandonar tais produtos. Não se trata apenas de força de vontade humana, mas de uma batalha que é ao mesmo tempo fisiológica e espiritual. O corpo, acostumado aos picos de glicose, aprende a depender deles como fonte de energia, e a alma, sem disciplina, acostuma-se a buscar prazer imediato em vez de comunhão com o Senhor. Mas a palavra nos assegura que não estamos sozinhos. Deus nos deu armas espirituais para vencer. Gálatas 5:22-23 nos lembra que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Isso significa que a capacidade de dizer não nasce apenas do esforço humano, mas é resultado da presença do Espírito em nós. Quando passamos a reconhecer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19-20, começamos a tratá-lo com reverência, e essa reverência se reflete até mesmo nos nossos hábitos alimentares. A disciplina do corpo torna-se parte da adoração, e cada escolha consciente passa a ser um ato de honra ao Criador. Pensemos em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Este chamado à vigilância vai muito além de evitar pecados escandalosos.
A sobriedade inclui manter a mente clara, o corpo saudável e o espírito desperto. Um crente exausto, dependente e desatento torna-se um alvo muito mais fácil do que aquele que caminha em disciplina e é cheio do espírito. É por isso que cuidar do que comemos, longe de ser algo banal, é também um modo de estar vigilante contra os ataques do inimigo. Jesus mesmo ensinou que há castas de demônios que só podem ser vencidas por meio de oração e jejum, Mateus 17, 21. O jejum não é uma dieta, não é um ritual vazio, mas uma arma espiritual para quebrar cadeias invisíveis. Quando você decide se abster de alimentos por um tempo para buscar a presença de Deus, não apenas fortalece o espírito, mas também treina o corpo a obedecer à alma e a alma a obedecer ao Espírito Santo. Este processo corrige a ordem estabelecida por Deus, lembrando-nos de que o verdadeiro sustento vem dele, e não de uma barra de chocolate, de um refrigerante ou de qualquer prazer momentâneo. O inimigo conhece bem nossas emoções e costuma usá-las como armadilhas. Muitas pessoas comem não porque estão com fome, mas porque se sentem tristes, sozinhas, estressadas ou entediadas. Em vez de levarem suas cargas ao Senhor, buscam alívio em alimentos. Essa associação cria uma dependência perigosa. Vincular comida a consolo, quando o verdadeiro consolador é o Espírito Santo. Jesus prometeu em João 14:26 que o Espírito seria o nosso ajudador, aquele que nos guia em toda a verdade. Contudo, cada vez que recorremos a um doce, a uma bebida açucarada ou a um lanche industrializado para acalmar o coração, estamos, de forma sutil, rejeitando a fonte verdadeira de paz e de alegria. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, contra 5 até 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Este texto nos revela que até mesmo os nossos hábitos alimentares refletem a inclinação da nossa mente. Quando a carne governa, nossa vida se torna desordenada, instável, cheia de altos e baixos. Mas quando o Espírito governa, encontramos vida e paz, até nos detalhes aparentemente pequenos. Para romper o ciclo de adição e escravidão, é necessário renovar a mente. Romanos 12, contra 2 nos ordena: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente significa parar de normalizar a dependência de açúcar e de ultraprocessados, parar de seguir cegamente os padrões de uma cultura que promove hábitos destrutivos e decidir alinhar-se aos princípios eternos do reino. Permita-me contar uma história. Carlos, um jovem cristão, passava horas jogando videogame, alimentando-se de fast food e consumindo refrigerantes quase todos os dias. Ele vivia cansado, deprimido e espiritualmente distante. Sua vida de oração estava seca e sua fé parecia desbotada. Substituindo cada momento de ansiedade por oração e leitura da palavra. No início foi difícil, pois seu corpo estava acostumado à dependência. Mas, pouco a pouco, ele começou a experimentar uma libertação inesperada. Ao final do período, não apenas havia perdido peso físico, mas havia recuperado a clareza mental, a energia e, sobretudo, a paixão pelo Senhor. Sua vida espiritual floresceu novamente. Aquilo que parecia apenas uma mudança de dieta revelou-se como uma batalha espiritual vencida em Cristo. Esse testemunho ilustra o que Deus deseja fazer conosco. Ele não nos criou para vivermos escravizados por desejos ou por substâncias, mas para sermos livres. Jesus afirmou em João 8:36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade abrange todas as áreas, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos relacionamentos e, sim, também nossos hábitos alimentares. Não precisamos viver sob o jugo do açúcar, da comida rápida, da ansiedade ou da busca incessante por prazer imediato.
Cristo morreu para nos dar domínio próprio e uma vida abundante. Hoje você precisa tomar uma decisão. A quem você vai permitir que governe a sua vida? O seu apetite ou o Espírito Santo? Não se trata de alcançar perfeição de um dia para o outro, mas de caminhar em progresso um passo de fé por vez. Cada escolha saudável que você faz é um ato de guerra espiritual. Cada vez que rejeita um desejo destrutivo, você declara que Cristo é Senhor até mesmo daquilo que você consome. Assim, as correntes da adição se quebram. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão de cada vez. A vitória começa à mesa. Transforme cada refeição em uma oportunidade de adorar a Deus. Em vez de deixar que a comida dite seu humor, permita que o Espírito Santo encha o seu coração de paz e gratidão. Este caminho rumo à liberdade não é simples, mas a alegria que vem da obediência a Deus é incomparavelmente maior do que qualquer prazer passageiro. Hoje é o dia de levantar-se, tomar autoridade em Cristo e romper cada cadeia que o inimigo tentou construir em sua vida através da comida. Desde os tempos antigos, Deus já havia estabelecido princípios claros sobre a alimentação de seu povo. Em Levítico 11 vemos instruções detalhadas sobre animais considerados puros e impuros. Essas diretrizes não eram regras arbitrárias, mas expressões do caráter santo de Deus. Ele estava formando uma nação separada, diferente, que refletisse sua santidade até nos aspectos mais simples da vida, incluindo o que se colocava no prato. No entanto, em nossa cultura moderna, essas distinções são frequentemente ridicularizadas, e muitos cristãos caíram na armadilha de pensar que aquilo que comemos não tem nenhuma relevância espiritual. Mas a palavra nos mostra outra realidade. Comer é também um ato espiritual, e cada decisão feita diante da mesa é uma oportunidade de honrar ou de entristecer o Senhor. Nossas decisões físicas revelam nosso compromisso espiritual. Daniel é um exemplo poderoso disso. Quando foi levado cativo à Babilônia, o rei lhe ofereceu os melhores pratos e o vinho mais refinado do palácio. Porém, Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei. Daniel 1:8. Para ele, comer aqueles alimentos não era apenas uma questão de dieta ou de saúde física, mas sim um ato de obediência e fidelidade a Deus. E justamente por causa dessa escolha, ele recebeu sabedoria, conhecimento e uma graça especial que o fez se destacar entre todos os outros jovens da corte. O mundo moderno, em contraste, glorifica justamente aquilo que Deus, em tempos passados, declarou como impuro ou impróprio. Animais que foram criados para cumprir papéis específicos no equilíbrio da criação, como os porcos e os frutos do mar, que funcionam como verdadeiros faxineiros do ecossistema, hoje são apresentados como iguarias de luxo, dignas de festas e banquetes. Este não é um debate sobre legalismo, nem um convite a seguir cegamente leis antigas apenas por obrigação. Trata-se sim de um lembrete espiritual profundo. Cada decisão que tomamos, até mesmo sobre o que comemos, revela a quem estamos servindo. Deus nos chama a viver separados, a não simplesmente adotar costumes do mundo sem discernimento. Em 2 Coríntios 6:17 está escrito: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. Esse mandamento continua válido hoje. Ainda que estejamos debaixo da graça, a graça não transforma o impuro em santo. Ela nos capacita a viver em obediência. Não se trata apenas de comida, mas do que essas escolhas representam espiritualmente. Toda vez que ignoramos princípios divinos, abrimos pequenas portas para concessões, e essas concessões podem se transformar em fortalezas espirituais. É exatamente assim que o inimigo trabalha. Começa com detalhes aparentemente insignificantes, mas que com o tempo vão corroendo nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Satanás tenta nos convencer de que pequenas escolhas não têm importância, mas a verdade é que cada decisão molda o nosso caráter e define a profundidade da nossa comunhão com Deus. Veja o exemplo de Noé. Quando Deus lhe ordenou construir a arca,
ele obedeceu em todos os mínimos detalhes. Em Gênesis 6:22 lemos: Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Essa obediência precisa e cuidadosa foi justamente o que salvou a sua família no tempo do dilúvio. O mesmo princípio se aplica a nós. Quando escolhemos alinhar até mesmo nossas práticas alimentares aos princípios de Deus, nos protegemos não apenas de consequências físicas, mas também de danos espirituais. O corpo não é apenas uma máquina biológica temporária. Ele é, como diz 1 Coríntios 3:16-17, o templo do Espírito Santo. E tratar esse templo com respeito e cuidado é uma forma de adoração. Cada vez que decidimos o que colocar em nosso corpo, estamos revelando se o vemos como um lugar santo de habitação do Espírito ou apenas como um recipiente sem valor. Essa perspectiva muda completamente a maneira como nos relacionamos com a comida. Não se trata de restrição legalista, mas de reverência e consagração. A história de Daniel nos inspira a fazer escolhas radicais em uma cultura que constantemente nos pressiona a nos conformar. Daniel rejeitou os manjares do rei e, em consequência, Deus o exaltou. Sua fidelidade em algo aparentemente simples como alimentação abriu a porta para revelações proféticas e para um ministério que marcou gerações. Isso nos ensina que as pequenas decisões de obediência têm um impacto eterno. Muitos dizem: tudo me é lícito porque estamos debaixo da graça. Mas esquecem-se da segunda parte do versículo. Mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. A graça não é uma licença para descuidar da saúde, nem para ignorar princípios espirituais. Pelo contrário, ela é um convite para vivermos em verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de exercer domínio próprio e não ser escravo dos desejos carnais. Deus deseja que entendamos que seu desígnio para a alimentação tem um propósito espiritual. Ele não estabeleceu princípios para nos limitar, mas para nos proteger. Assim como um pai amoroso impõe limites para o bem-estar de seus filhos, Deus nos guia em nossas decisões para que possamos viver em plenitude. Quando escolhemos alimentos que fortalecem o corpo, estamos ao mesmo tempo fortalecendo o espírito para receber mais de Deus. E quando obedecemos até mesmo no prato, estamos declarando: Senhor, pertenço a ti e minha vida é tua. Esse ato de consagração atrai bênçãos, clareza espiritual e forças para resistir a tentações ainda maiores. É verdade que o mundo pode zombar desses princípios e ridicularizar práticas baseadas na Bíblia, mas quem decide viver pela palavra experimenta o poder sobrenatural de Deus. Não se trata de seguir regras mortas, mas de uma vida consagrada, em que cada refeição se torna uma oportunidade de adorar o Criador. Hoje, o Espírito Santo está nos chamando não apenas a examinar o coração, mas também os hábitos mais simples. Talvez você pense que sua dieta não tem ligação com sua vida espiritual, mas o Espírito de Deus lembra: o teu corpo é a minha morada. Até mesmo as escolhas feitas em segredo na cozinha ou no supermercado revelam a profundidade da sua devoção. Um dos maiores enganos dos crentes modernos é pensar que viver debaixo da graça significa não precisar mais de disciplina. Alguns interpretam mal a liberdade que Cristo conquistou e passam a acreditar que podem comer, beber e viver de qualquer maneira sem consequências espirituais. Mas a graça não é desculpa para a desordem. Ela é o poder de Deus que nos capacita a viver em santidade. Nos lembra, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Isso significa que a graça não nos livra dos princípios de Deus, mas nos fortalece para cumpri-los. Assim como não usamos a graça como permissão para pecar, também não devemos usá-la como desculpa para negligenciar o cuidado com o corpo. 1 Coríntios 6:20 declara: Porque fostes comprados por bom preço,
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que comemos, como descansamos e como cuidamos da saúde são reflexos diretos de quem realmente pertencemos. O caminho para a verdadeira liberdade não está na indulgência, mas no equilíbrio que o Espírito Santo nos concede. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus nos alertou que o caminho que leva à vida é estreito. Isso significa que precisamos tomar decisões conscientes, até mesmo em áreas aparentemente pequenas como a alimentação. A disciplina não é opressão, mas proteção. Ao longo da história, monges, líderes espirituais e homens de fé compreenderam essa verdade. Muitos praticavam o jejum e mantinham dietas simples não por legalismo, mas porque sabiam que a moderação os deixava mais sensíveis à voz de Deus. Santo Antão, considerado um dos pais do deserto, vivia de maneira austera e dedicava horas à oração. Sua alimentação básica não era sinal de pobreza, mas de uma escolha consciente, eliminar distrações para se concentrar totalmente no Senhor. O apóstolo Paulo também compreendia a importância da disciplina física como suporte da vida espiritual. Em 1 Coríntios 9, 27, ele escreveu: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo sabia que o corpo precisava estar sujeito ao espírito, e não o contrário. Hoje vivemos em uma cultura na qual os desejos corporais ditam as escolhas da maioria das pessoas, mas o chamado do Senhor é para inverter essa lógica. É o espírito guiado pelo Espírito Santo que deve governar sobre o corpo. Praticar disciplina alimentar não significa cair em obsessão ou condenação. Romanos 8 contra 1 nos lembra: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade não nos isenta de responsabilidade, mas, ao contrário, nos motiva a viver em gratidão. Quando escolhemos alimentos saudáveis, quando decidimos jejuar, quando dizemos não a comidas que prejudicam o corpo, não estamos tentando ganhar pontos com Deus, mas sim honrando o sacrifício de Cristo, que pagou um alto preço por nós. A disciplina, longe de aprisionar, traz verdadeira liberdade. Pode soar contraditório, mas é justamente isso que acontece. Uma pessoa disciplinada não é escrava de seus impulsos. Quem aprende a dizer não a determinados alimentos também fortalece sua capacidade de dizer não a tentações de outras áreas. O autocontrole físico se traduz em autocontrole espiritual. Gálatas 5:22 ensina que o domínio próprio é fruto do Espírito, e como todo fruto, ele só cresce quando é cultivado intencionalmente. A graça de Deus é o solo fértil onde esse fruto se desenvolve. Sem a graça, a disciplina se torna apenas esforço humano vazio e desgastante. Mas quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. Filipenses 2:13 declara com autoridade divina: Pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esta verdade poderosa nos mostra que a vida cristã não é sustentada apenas pela nossa força de vontade humana, que é frágil e limitada, mas sim pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em nós. Ele é aquele que desperta em nosso coração tanto o desejo de obedecer, quanto a capacidade de praticar aquilo que agrada ao Senhor. Isso significa que quando se trata de nossos hábitos diários, incluindo aquilo que comemos, bebemos, ou até mesmo as escolhas que fazemos à mesa, não estamos sozinhos. Deus está envolvido até nesses detalhes, produzindo em nós a disposição e o poder de viver de modo santo. Dentro desse contexto, o jejum se apresenta como uma ferramenta espiritual de grande valor. Jesus não apenas falou sobre o jejum, mas também o praticou e o estabeleceu como uma disciplina esperada dos seus seguidores. Em Mateus 6, 16, 18, ele nos instrui sobre como jejuar, não para sermos vistos pelos homens, mas para buscarmos intimidade com o Pai. O jejum não é autopunição, nem tampouco uma dieta disfarçada. É, antes de tudo, um ato de rendição. É dizer com a vida e com o corpo: meu sustento verdadeiro vem do Senhor,
e não do alimento físico. Eu dependo mais de Deus do que de qualquer pão que esteja diante de mim. Quando jejuamos, enfraquecemos a influência da carne e fortalecemos os músculos espirituais da nossa fé, porque treinamos nosso corpo a obedecer ao Espírito e nosso espírito a submeter-se ao Espírito Santo. Esse é um exercício profundo de liberdade interior. Vivemos em uma geração marcada pelo desequilíbrio. Muitos são dominados pelos desejos físicos e pelas compulsões alimentares, sem perceber que isso abre brechas espirituais em suas vidas. Por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos de crentes que vivam de forma equilibrada, que desfrutem dos bons presentes de Deus sem serem escravizados por eles. A moderação, nesse sentido, se torna um verdadeiro ato de adoração. Comer com consciência, fazer escolhas saudáveis e praticar o jejum regularmente são formas práticas de proclamar: Jesus é o Senhor de todas as áreas da minha vida, inclusive da minha alimentação. A graça e a disciplina não são opostos, pelo contrário, elas caminham juntas como duas asas que nos elevam para mais perto de Deus. A graça é o abraço que nos levanta quando tropeçamos, e a disciplina é a mão firme que nos mantém firmes no caminho. A graça nos lembra que somos amados incondicionalmente, mesmo em nossas lutas, e a disciplina nos convida a viver como filhos obedientes que desejam agradar ao Pai. Se você deseja experimentar verdadeira liberdade, comece convidando o Senhor para estar presente à sua mesa. Não faça da oração antes das refeições apenas uma formalidade religiosa, mas uma oportunidade de consagração. Ore pedindo sabedoria. Senhor, este alimento me ajudará a cumprir o teu propósito? Esta refeição fortalece minha mente, meu corpo e meu espírito para te servir melhor? Dessa forma, cada refeição deixa de ser apenas biológica e passa a ser uma declaração espiritual de dependência e adoração. A Bíblia mostra repetidamente que a mesa tem um significado profundo. No Antigo Testamento, as ofertas e sacrifícios frequentemente estavam acompanhados de refeições sagradas que simbolizavam comunhão com Deus. No Novo Testamento, Jesus estabeleceu a Santa Ceia como um memorial do seu sacrifício, onde o pão e o vinho se tornam símbolos da sua entrega e da nossa identidade em Cristo. Comer, portanto, nunca foi apenas nutrir o corpo, mas também expressar comunhão, identidade e lealdade espiritual. Por isso, o inimigo tenta transformar a mesa em campo de batalha. Enquanto o Senhor nos convida a sentar à sua mesa para receber vida, o diabo nos atrai para a sua, oferecendo prazeres imediatos, alimentos que destroem a saúde e hábitos que roubam a sensibilidade espiritual. O apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Esse versículo não se limita a ídolos antigos, mas abrange tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, inclusive o alimento que consumimos sem discernimento. Quando escolhemos comer de maneira desordenada ou cedemos a hábitos prejudiciais, estamos aceitando a mesa errada. Cada refeição, cada bocado, é uma oportunidade de honrar a Deus ou de abrir espaço ao adversário. O exemplo de Jesus no deserto é revelador. Após 40 dias de jejum, ele estava fisicamente fraco, mas espiritualmente fortalecido. Satanás tentou desviá-lo oferecendo pão, mas a resposta de Cristo ecoa até hoje. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A lição é clara. A verdadeira satisfação não está no alimento físico, mas na palavra viva que sustenta nossa alma. A mesa do Senhor é fonte de alimento espiritual, de vida eterna, de fortaleza e de paz. No entanto, olhe para a cultura atual. Quantas vezes comemos com pressa, sem gratidão, usando a comida como distração ou fuga emocional? O mundo transformou a alimentação em entretenimento ou em anestesia para o estresse, mas para o povo de Deus a mesa deve ser um altar.
Em Deuteronômio 8:10 está escrito: quando tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Cada refeição, portanto, é uma oportunidade de louvar a Deus, reconhecer a sua provisão e reafirmar que ele é nossa fonte. Um testemunho ilustra bem esse princípio. Uma família cristã vivia sob pressão, recorrendo constantemente à comida rápida, sem tempo para cozinhar ou orar juntos. Os filhos estavam com dificuldades de concentração e a mãe sofria com ansiedade crônica, até que um dia decidiram mudar. Passaram a orar antes de cada refeição, preparar alimentos frescos e instituíram um jejum semanal em família. O resultado foi extraordinário. A saúde melhorou, o ambiente espiritual mudou e as refeições passaram a ser momentos de comunhão e ensino bíblico. A mesa daquela casa deixou de ser um espaço de caos para se tornar um altar doméstico. Isso nos lembra que a mesa do Senhor não se limita à igreja. Ela começa em nossos lares. A forma como comemos, o que servimos e como compartilhamos as refeições revela a quem pertencemos. Se entregamos a nossa mesa a Cristo, experimentamos paz, saúde e abundância espiritual. Mas se deixamos o inimigo reinar em nossos hábitos alimentares, colhemos confusão, doença e fraqueza espiritual. Em Apocalipse 3:20, Jesus faz uma promessa íntima: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja a beleza dessa cena. O Rei do Universo deseja não apenas salvar-nos, mas também sentar-se conosco à mesa. Ele quer participar da nossa vida diária, dos nossos hábitos, até das nossas refeições. Por outro lado, o inimigo também prepara sua mesa, cheia de alimentos adulterados, vícios, compulsões e prazeres temporários que destroem o corpo e enfraquecem o espírito. Ele sabe que um crente fisicamente debilitado é um crente espiritualmente vulnerável. Por isso precisamos escolher diariamente em qual mesa vamos nos assentar. O salmista declara no Salmo 23:5: preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Mesmo em meio à batalha, Deus prepara uma mesa de paz, de comunhão e de provisão. Não é uma mesa de excessos, mas de abundância espiritual. Cada refeição pode ser uma arma contra o inimigo, um momento de adoração, um ato de rendição. É hora de redimir a mesa. Não a veja apenas como um móvel em sua casa, mas como um altar de decisão e guerra espiritual. E talvez você se pergunte, mas como começar? Comece com passos simples. Ore antes das refeições, escolha alimentos que fortalecem o corpo, pratique jejum de tempos em tempos e, sobretudo, consagre sua mesa ao Senhor. Não se trata de legalismo ou de seguir regras mortas, mas de devoção sincera. Comer de forma saudável e consciente é uma expressão prática de amor e gratidão a Deus. Ao cuidar do corpo que Ele nos deu, demonstramos que entendemos o privilégio de sermos templos do Espírito Santo. No fim, tudo se resume a uma escolha: a mesa do inimigo, cheia de excessos e ilusões, ou a mesa do Senhor, cheia de paz, liberdade e vida eterna. Cada decisão que tomamos à mesa é um reflexo do senhorio de Cristo sobre nós. Quando escolhemos obedecer, declaramos com nossa vida: Senhor, pertenço a Ti. Até o que eu como e bebo é para a Tua glória. Bye. Portanto, hoje, diante desta revelação, decida: rejeite a escravidão da gula, da comida processada, dos vícios silenciosos e aceite a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Ele venceu o inimigo no deserto e na cruz, e essa vitória é sua. Apresente agora sua vida ao Senhor. Ore e consagre sua mesa a Ele. Peça ao Espírito Santo discernimento, domínio próprio e força para viver cada refeição como ato de adoração. Este é o seu momento. Não aceite mais as correntes invisíveis que o inimigo tenta colocar sobre você. Declare que Cristo é Senhor sobre seu corpo, sua alma e seu espírito. Viva com a convicção de que cada refeição pode ser um encontro com o Deus vivo. Escolha hoje a mesa da vida, a mesa da comunhão, a mesa do Senhor.
Đi. Phải đi. Trời ơi, kìa vậy nè. Trời mất. Áo gì? Mình đâu phải. À, dạ. Được mấy video 5 ngày nay được mấy video không? Dạ, Bón offline luôn rồi driver rồi đó hả? Có thâm chưa? chưa. Đang lúc chờ xuất tranh thủ làm thâm luôn. Thấy không? Em bị điện mấy cái gốc để không bị gốc bị đai á. Còn bằng được mấy cái lưu gì đó rồi. Còn cái môn dứt điểm của nó làm sang video cái làm thâm luôn. Không cái gì đó. Anh cho tự nhiên xích. Lên được mấy cái lên? Cái Ba cây hả? đó, một cái dài cái sườn cây á, còn cái kia được 2 cái. À, kênh Spunky là được 3. Còn kênh Rolex là được 2. Còn cái kênh mới? Em mới chưa cấp quyền cho em đó. Trời Mấy em mới là dọn lĩnh chưa cấp quyền cho em đó. nói chủ động chứ. Em theo dõi cái đống cây nó chiều mấy đứa nó có cái bọn theo dõi đó. Em theo dõi mấy đứa nó, một đứa mà vẫn đủ nghiền sách thì em nói chuyển quyền qua cho em để em làm vậy. Để em làm video giờ, còn làm video giờ dọn mô thì cây mô làm dọn mô thì cái nó bố anh. Chào chú. Sang là phone câu chuyện là xong phone rồi đúng không? Dạ, đợi sửa. Xong phone rồi bây giờ là đi tìm làm gì biết không? Phone tìm audio. Gì nữa? Audio. Có phone tụi ảnh chưa? Như có cái đoạn phía dưới đó. Sửa phone tụi ảnh rồi luôn, thấy không? Cái phone tụi ảnh bằng tiếng Anh. Thì xong phone rồi thì chờ trong lúc chờ thài để kiểm tra lại cái phone đúng không? Dạ. Thì mình đi tìm audio với lại đi test cái công cụ phone tụi ảnh. Dạ. Bây giờ xong cái tụi ảnh luôn. Dạ. Tụi ảnh thử là dùng công cụ mô, tìm công cụ tụi ảnh, test công cụ tụi ảnh, chốt được voi, chốt được công cụ tụi ảnh để mà mình làm tổ chuyển động. Công cụ chắc chơi V2 hoặc V3 thôi. Đúng rồi. Nếu mà đã rớt thì tạo ảnh bằng file file luôn. Nó đồng bộ với nhau. Đúng rồi, tụi ảnh là đã một tuần trôi qua rồi, chưa được gì hết.
chủ động sắp xếp công việc luôn. Anh buồn đó là biết nào, chưa bao giờ tụi em hỏi là anh Công sang cái này rồi lộn chi nữa, chưa có đứa mà nói anh Công nó luôn, là chứng tỏ tụi em không có trách nhiệm với công việc. Anh vô việc sao cũng chẳng có phản hồi lại là cái nó đã xong hay chưa, hay là xong rồi anh Công ơi lộn chi nữa. Đấy là anh nói cái chi thì tụi em phải ghi nhận, xong tụi em phải phản hồi lại cho anh vô cái việc gì là làm sao, mà phải có bố cố là làm sao rồi hay chưa, làm sao hay tiến độ như thế nào đó. Làm thinh mấy không biết là cái việc nó đã hoàn thành chưa, hay là làm tới đâu rồi.
Mình đi đâu á? Thì những cái cảnh quay mình sẽ giữ lại, mình chỉ lấy cái hành động của nhân vật để mình dán thôi, ví dụ như là khi đó mình chỉ có đây, ví dụ như cái cảnh quay 19 này thì ở trên đây là hai cái bờ rơm của nhân vật, thì cái cảnh 19 này là cảnh của thằng Clifford, nó sẽ là nhân vật chính trong cảnh này, thằng này là thằng nhân vật phụ. Thì khi đi xuống đây mình đọc cái cảnh quay này mình xem là cái mô tả của nhân vật nó sẽ hành động như thế nào thì mình đổi mô tả nó đi, mình chỉ giữ lại cái cảnh quay toàn cảnh thôi để mình lấy lại cái cấu trúc cảnh trước của nó. Thì mình sẽ xuống cảnh 20 mình xem là cái hành động của cái thằng nhân vật của cảnh 20 á, lấy để mình dán vô. Thì khi mình tạo ra nó sẽ hành động khác nhưng mà vẫn là cái cảnh quay đó nha, mọi người hiểu chỗ này không? Mọi người hiểu, mọi người sẽ lại cái đó là cách để mà nhất quán cảnh quay, nhất quán nhân vật. Thì khi mình tạo ra bờ rơm cảnh quay, bờ rơm nhân vật rồi mình sử dụng những là mình sử dụng bờ rơm nhân vật là
mình sẽ suốt trong tất cả cái video nha, mình không thay đổi nha. Ví dụ mình viết kịch bản ra thì mình yêu cầu nó viết cảnh quay thôi, mình không cần nó viết cái pro nữa. Còn cái này là em làm tiếng cho nên là em yêu cầu mỗi lần em yêu cầu là em gửi cái pro nhân vật cho em. Thì cái này mình phải đào tạo mới được nha. Còn nếu mình không đào tạo kỹ á, mỗi lần nó gửi á, là nó sẽ sửa đổi pro nhân vật của mình, cho nên là khi mình tạo ra nó sẽ bị sai. Còn ChatGPT nó thường là khoảng tới 10 cảnh là nó quên rồi, 10 cảnh là nó quên cái pro nhân vật rồi, cho nên là mình tạo khoảng 5 cảnh đi, mình làm xong mình phải nhắc lại mới nhớ, chứ không là nó đưa pro nó quên á. Còn không thì còn ngoài cái kịch bản đó thôi, mình cứ giữ cái pro nhân vật đó, mình mỗi lần mình dán vô cái AI á, mình dán pro trước, mình dán cái pro trước, xong rồi bắt đầu mới lấy các từng cảnh quay mới mình dán vô mình tạo. Thì trong quá trình tạo mọi người để ý á, mỗi lần mọi người mà thay đổi cái dự án trên cái phần mềm tạo video á thì nó sẽ có thay đổi một chút xíu, mà mọi người để ý cái phần đó để mà mỗi lần mình tạo mình phải xem là nó mới điều chỉnh được cái nhân vật nó giống. Nè, cái này là nhân vật em tạo ra hầu như nó giống đến 95% luôn. Hôm nay mình đi vô rừng chơi nha, con có gì vui không nè? Để tìm cái dự án cũ. Mỗi một cái con AI nó sẽ có một cái cấu trúc tạo bộ nhân vật, nhưng mà cái nó sẽ có hai cách để mà mình làm nha. Cách thứ nhất là chuyển ảnh thành video, cách thứ hai là chuyển văn bản thành video. Thì đa số các con AI nào cũng vậy hết, nó chỉ có một cách duy nhất chuyển văn bản thành video, là cái cách mà em hay sử dụng đó là cái bộ nhân vật là luôn luôn giữ lại dáng đầu tiên. Còn khi mình tạo ra cảnh 2, cảnh 3, cảnh 4 á, mình chỉ thay đổi cảnh quay thôi hoặc là hành động thôi, thì nó sẽ giữ cho mình một cái cấu trúc pro, cấu trúc nhân vật nhất quán từ đầu đến cuối luôn. Để em cho mọi người xem cái nhân vật của em tạo ra. Ở trên đây là 3 cái của một cái bộ đom trước, rồi 3 cái một bộ đom sau nha. Ở dưới đây là bộ đom trước nha. Mọi người có để ý là cái chi tiết trên người của nhân vật không? Nè, trên người nó sẽ có một cái nón, một cọng dây chuyền, với lại là một cái túi, bộ lông thì màu nâu. Thì lên trên đây nó cũng sẽ như vậy. Nó chỉ có thay đổi một chút xíu về sắc thôi. Mọi người hiểu cái cách làm đó chưa? Coi hiểu cái cách làm đó chưa? Hiểu rồi đó này. Là có nghĩa là mình tạo bộ lông nhân vật trước, xong rồi sau đó mình lưu lại. Rồi bắt đầu mình chỉ đào tạo ChatGPT để nó viết kịch bản cho mình thôi. Thì mình luôn sử dụng lại cái bộ lông này, là bộ lông mình lưu lại từ đầu đến cuối. Là ví dụ như là cái bộ phim nó nó sẽ có 3 nhân vật thôi, thì mình lưu lại 3 nhân vật đó, mình sử dụng từ đầu đến cuối luôn. Nếu mà mình đại ghế ta sẽ làm không thay đổi, mình chỉ thay đổi cái cảnh quay thôi. Nếu mọi người muốn cảnh quay nó giống nhau thì mình cứ 5 cảnh mình sử dụng 1 cảnh. Cái này là do mọi người đào tạo ChatGPT nha, tại vì mỗi cái nội dung kịch bản nó sẽ khác nhau, cho nên là mình đào tạo nó không xíu. Cái này do mình đào tạo ChatGPT nữa, chứ còn đào tạo nhân vật là cách đó là cách làm của em á. Cái cách này đã mà từ trước đến giờ là khi mà em làm là em tự test và em nhìn và em tạo ra, chứ em không bắt qua hết. Tại vì em có một số cái bộ đôi mẫu của người ta em copy về, nhưng mà em không bao giờ em xem ngốc vô à? Ngốc kèo vô. Vô đi. Ok khi gì lấy kìa. cái mẫu người ta Phải có bông thôi à. sáng tạo mình cũng không để ý. Cái máy tính kia để
đó là cái cách, đây là cái cách của em để mà em hay sử dụng tạo. Và cái cách này là nó sử dụng trên tất cả các phần mềm AI luôn nha mọi người. Mỗi một con AI nó sẽ tạo ra một cái phong cách nhân vật riêng, nó không có giống nhau đâu. Nhưng mà khi mình dùng con AI đó thì mình cứ làm cái cách này. Nếu mà cách này là cách chuyển văn bản thành video nha, chứ không phải gì video nha. Hình ảnh thì nó sẽ khác nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ AI thì đa số mình sử dụng cái văn bản thành video thì nó sẽ mô tả được cái hay hơn so với cái file này là cái file nhân vật của em rồi, em đang làm nên không cho được. Thì cái cấu trúc mình xuống em có thể gửi cho mọi người để mọi người tạo ra, để gửi cho cấu trúc để cho mọi người còn cái cấu trúc này. Thêm một cái nữa nha, nếu mà mọi người sử dụng Web3 mọi người muốn nó nói chuyện theo phong cách nào á thì mọi người yêu cầu ChatGPT viết theo phong cách của mọi người muốn, ví dụ như là lời thoại theo phong cách của độ PC đi, nó sẽ tự viết ra nha. ChatGPT nó sẽ tự viết cái phong cách đó, và đưa lên Web3 nó sẽ tạo ra cái lời thoại nó các phong cách y chang. Mọi người muốn phong cách nào cũng được hết á. Thì cái phong cách đồng nhất quán lời thoại nó cũng là một cách để mà mình để người ta nhớ đến mình nữa nha. Ví dụ như là đây có cái mô tả đó nha. Cái này là thoại là tiếng Việt Nam, lớn tiếng vui nhộn, thường em sử dụng tiếng như này nó nghe vui. Ví dụ như mà mọi người muốn học theo tiếng của những người nổi tiếng đi, ví dụ như là Đậu Messi theo phong cách của nha, chứ đừng có nói là Đậu Messi nó sẽ bị bản quyền, bị lỗi, hoặc là có mấy con bộ nó sẽ không làm theo đâu. Mình sẽ kêu theo phong cách của Đậu Messi hoặc là phong cách miền gì đó, Messi là miền gì thì nó sẽ viết y chang như vậy, là người miền đó nói theo cái tiếng đó nó lớn theo vậy. Còn không thì những cái người nổi tiếng khác như vậy mình thích ai mình làm cho nó thì con ChatGPT nó sẽ tạo được, và con Web3 nó cũng sẽ làm được nha mọi người. Và kịch bản từ đầu đến cuối nó sẽ tạo ra cái lời thoại y chang như vậy luôn. Mọi người xin mà ROM á, thì mọi người tạo, nếu mà mọi người không có cái cách sáng tạo ra thì mọi người làm không có được nữa. Bây giờ trước giờ em làm nhân vật của em tự sáng tạo không, mọi người cho các mọi người xem cái xem này của em làm, chứ không có lấy của ai chứ. Mọi người thấy nó giống không? Giống không? Hầu như giống 90%. Cái ROM này là tự tạo hết. Có cái vết sẹo này nó hay bị lỗi là do cái em làm biết sửa cái vết sẹo nằm trái hay nằm phải thôi, còn nó hầu như là nó còn giống nhau á. Stairs? I was hoping for a slide. Cái đoạn này em chưa làm được, không biết làm con nào. Spooky and shiny. My favorite. Có chứ, làm bằng kiếm tiền bình thường mà. Mọi người mở chat lên mình nói đi cho nó vui, mình nói buồn. Đăng ơi, cái VO3 đó mình mua vào phiên bản là chừng 10 mấy ngàn credit đó, thì cái dạo này cái bản Ultra đó mình mua nó có mấy người ta bán Cái P3 này thì thực tế là em xài nhiều điểm lắm. Ngày có thể em xài mấy chục ngàn điểm luôn. đúng rồi, tại vì cái này phải làm credit mà vài ngàn chứ còn 1.000 vài ngàn mua điểm. Nhưng mà cái gói nó mắc lắm. Cái này nhìn với lại là mấy cái thuốc này em cũng không có nên chia sẻ nữa, để tránh có nhiều rủi ro, cho nên là mọi người đi tìm đi.
Đi. Một xí nữa là
Dạ.